quando sai o resultado das eleições, e a gente vê isso hoje nos jornais também, é uma coisa que preocupa muito, porque isso, de alguma forma, ameaça a própria democracia. A quantidade de pessoas que estão deixando de votar, ou votando em branco, ou anulando seus votos. Só os votos brancos e nulos, que são menores do que a quantidade de abstenções, seriam suficientes para mudar o resultado das eleições no Brasil inteiro, praticamente, tanto nas majoritárias quanto nas proporcionais. E isso é lamentável. Esse desânimo, essa descrença da população nos políticos e na política, de certa forma, ele é um pouco compreensível, dada a grave crise econômica, a grave crise ética e moral pela qual nós passamos. No entanto, parece-me que falta ao cidadão compreender que ele é parte dessa mudança, que só a sociedade, só o cidadão, através da sua participação e do seu voto, é que vai mudar isso. Então, a gente ouve o tempo inteiro, não vou votar porque eu não acredito em ninguém, não vale a pena, mas tudo passa pela política e tudo passa pelos políticos. Uma democracia não prescinde disso. E ao abrir mão de contribuir com esse processo, eu só estou piorando o que está ocorrendo no país. Então, eu acho que é urgente que tanto as escolas, as universidades, a sociedade, enfim, nós, políticos e partidos, através das nossas ações, que a gente consiga convencer as pessoas de que elas precisam participar, que é fundamental a sua participação. Nós não chegaremos a uma melhora de forma nenhuma com a população se afastando. Eu não sou daqueles que demonizam a imprensa, de forma nenhuma. Mas eu acho que a imprensa, ela tem uma parcela de culpa por esse desânimo. Por quê? A imprensa, ela faz o papel dela, que é divulgar os fatos como eles são. Agora, ao divulgar apenas o negativo, passa sempre a impressão para a população que na política não tem ninguém que presta, não tem ninguém que trabalha, não tem ninguém apresentando bons projetos e que tudo não passa de interesses próprios, de corrupção, de desvio de verba. E isso não é verdade. É claro que a política anda altamente viciada, é claro que na política existe muita gente que não presta, mas existem pessoas boas também. E talvez fosse hora da imprensa repensar a situação. Não é parar de divulgar, não, o que está acontecendo de errado, é continuar fazendo isso, mas mostrar o outro lado também, separar o joio do trigo, mostrar quantas pessoas na política agem corretamente, quantas pessoas estão apresentando bons projetos, fazendo boas administrações, para que a população começasse a enxergar uma luz, então, no fim do túnel, e começasse a perceber que as pessoas não são todas iguais na política, que os políticos não são todos iguais, que nós estamos com graves problemas, mas que é possível, com a participação da sociedade, melhorar tudo isso. Eu vejo com uma tristeza muito grande e com uma preocupação muito grande esse alijamento de parte da sociedade, esse desânimo de parte da sociedade em relação à política. Essa matéria é um projeto de lei de nossa autoria que institui no âmbito do Estado do Espírito Santo a política estadual de incentivo à produção de pimenta do reino de qualidade. Veja bem, queridos colegas, que compreenderam a matéria. A pimenta do reino hoje significa o terceiro PIB agrícola do Estado do Espírito Santo. O terceiro PIB agrícola, considerando que a celulose, deputado Amaro Neto, é o primeiro PIB, o café é o segundo, a pimenta do reino é o terceiro PIB da nossa agricultura. A agricultura que é o maior PIB do Estado do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar de sensibilizar com uma matéria tão importante que vai favorecer e muito o setor produtivo da pimenta do reino. Nós não podemos correr o risco de fazer o nosso produto chegar à Europa sem que tenha a máxima qualidade. O produto que gera emprego, que gera renda,
para o Estado, para os municípios, e que tem uma forte função social no nosso Estado, ele não pode ser produzido e não ter um acompanhamento técnico, e não ter um incentivo com crédito, e não ter um aporte de fiscalização para saber a procedência da muda, a procedência desses viveiros, para que o Estado cuide do que é importante para esse Estado. Então, cuidar da procedência da pimenta, cuidar da secagem da pimenta, cuidar de dar assistência técnica, cuidar de dar crédito para os produtores, isso é papel do Estado. Eu já apresentei algumas reivindicações sobre a situação da Avenida Abdo Saad em Jacaraípe. Estou no meu direito, fazendo um apelo à equipe do governador Paulo Artung. Não temos mais condições de conviver com essa avenida que corta um bairro importante como Jacaraípe, que é a S010. Jacaraípe tem 60 mil moradores, é caminho de quem vem do norte, é caminho dos trabalhadores da Aracruz Celulose, é caminho do turismo, e nós estamos com um asfalto lá que é o chamado asfalto Sonrisal, já não aguenta mais nada. Desceu uma garoa, buraco para tudo quanto é lado, e a prefeitura vai lá e tampa, não é nem o Estado, a prefeitura vai lá e corre e faz um papel. Nós precisamos urgente de um recapeamento na S010. Nós que vivemos um momento difícil, um momento muito triste, onde os animais no nosso Estado ainda não possuem, não apenas aqui no Espírito Santo, mas no nosso país, uma legislação adequada que venha trazer o amparo e as políticas públicas que a causa animal precisa e exige. E a gente ainda vê muitos animais vítimas de violência, de maus tratos, engaiolados nos pets para comercialização, muitas vezes ainda expostos a ruído na rua, em jaulas muito pequenas, para poder apenas servir de exploração comercial. Animais abandonados, problemas enormes nos municípios que não têm um centro de zoonoses, trazendo problemas tanto com os animais que são maltratados, que não são castrados, e a população de animais na rua acaba crescendo cada vez mais, mas como também para a população devido às epidemias e endemias que vêm da proliferação de animais de rua que podem estar transmitindo determinadas doenças para a pessoa humana. E também estamos fiscalizando esse trabalho nos municípios, no centro de zoonoses, que tem deixado muito a desejar. E um dos que foi denunciados aqui nessa casa foi o Centro de Zoonoses da Serra, que tem com características que trouxe a ONG Amizade é um Luxo, de maus tratos aos animais, e que nós estamos inclusive para fazer uma fiscalização em loco, para verificar se as sugestões que foram dadas pela CPI estão sendo executadas, porque é uma tragédia o trato com os animais no centro de zoonose do nosso município aqui pertinho da Serra. O Ministério Público de Contas protocolou representação no final do mês de setembro, denunciando a formação de cartel para fraudar a licitação da terceira ponte. Tudo o que eu disse aqui esses anos todo, e ninguém ouviu, deputado Janete. Então, o projeto está na pauta para cancelar o contrato. E o pedido de urgência vai entrar, senhor presidente. Aí vamos ver quem está a favor de fraude, vai compactuar, e quem está com o povo do Espírito Santo. Esta manga aí é para o governo chupar. Isso é uma vergonha, essa casa tinha que tomar a dianteira. Isso foi denunciado, deputado Freitas, deputado da Vitória, deputado Sérgio Majeski. Isso é uma vergonha, o povo sendo espoliado, anos a fio, e por quê? O Estado não faz nada, sob a alegação que vai gerar precatório. O nosso parecer visa garantir o apoio ao servidor da Assembleia Legislativa, responsável por um indivíduo dependente de atenção exclusiva, em função de incapacidade ou deficiência física, sensorial ou mental. O servidor tem que ser comprovadamente pai, mãe, tutor, curador ou responsável por pessoa com deficiência de cuidados especiais decorrente de doença, deficiência ou incapacidade física, sensorial ou mental. Ao servidor fica assegurado o direito de redução de até 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração e da carreira,
o nosso parecer é pela aprovação, né, pedindo para que a gente possa também apreciar essa emenda, né, acrescentando o artigo 1º, um parágrafo 3º, com essa finalidade, né, de ficar garantida a implantação do horário especial ou escala móvel, estabelecida em conjunto pelo servidor e a direção, né, geral da Secretaria, no cumprimento da carga definitiva. Votar contra esse projeto pode parecer algo como desumano ou frio, ou seja lá o que for. Mas não é, e eu me justifico. Nós vivemos um momento, e principalmente nesse momento, que nós temos 12 milhões de desempregados no país. Pais de famílias, mães de famílias que não têm de onde tirar dinheiro para sustentar os seus filhos, quanto mais pensar em qualquer outra coisa. Aqui na Assembleia Legislativa, a média salarial dos funcionários da Casa são bem acima dos demais órgãos públicos, excetuando o Judiciário. É só comparar, por exemplo, com o que se ganha os professores ou os direitos que os professores têm no Estado. Os funcionários do Estado, todos, já têm uma prerrogativa, por exemplo, de poder faltar 6 vezes durante o ano, sem uma justificativa plausível, e isso é abonado, isso não é descontado, enfim. No caso aqui da Assembleia Legislativa, grande parte dos funcionários tem uma flexibilidade de horário muito significativa. Por exemplo, aqueles que trabalham 6 horas podem trabalhar, por exemplo, de 1 às 7, ou escolher o seu horário de trabalho. A quem é dado esse direito no universo do mundo privado, ou mesmo nas outras repartições de governo? Aí volto a falar, por exemplo, o grande universo de professores. A ninguém. Então, não é uma questão de desumanidade, é uma questão de justiça, é uma questão de equidade. E esse projeto precisaria ser muito mais aprofundado, e que, se fosse concluído que esse direito deveria ser dado, só após a comprovação da incapacidade completa das pessoas, financeira e humana, de cuidar do seu ente. Porque não se trata de uma questão de ter, não querer que o benefício atenda A ou a B, ou atenda só a Assembleia Legislativa, ou de caráter pessoal, mas trata-se de conceito. E por conceito, eu procurei tornar mais justo com emendas que fiz, queria orientar a mesa. O deputado Sérgio Magés que levantou uma questão aqui, que eu acho que ele devia até ter apresentado como emenda, que poderia constar no caput, que em situação que exija atendimento direto do servidor, constatado que esse servidor não tem condição de arcar com as despesas do seu ente querido, porque nós podemos ter servidor aqui que tem um salário vantajoso, que ele pode, no período de 6 horas que ele trabalha, porque o servidor efetivo ele trabalha só 6 horas, ele pode sim estar contratando uma pessoa para poder estar dando esse atendimento. Então eu acho que faltou essa emenda para ajustar melhor, e eu sugiro à mesa que, se puder fazer essa complementação e ter esse cuidado, seria importante para poder tornar justo essa situação, sem abrirmos brechas para que aqui a gente faça determinadas coisas e gaste o dinheiro público com situações que realmente não requer. Porque esse dinheiro não é meu, esse dinheiro não é dos deputados, esse dinheiro não é da mesa, não é dos servidores da Assembleia, da população. Vamos dar apoio a esse projeto, porque só quem tem um na família que precisa de cuidados especiais é que sabe o valor desse projeto. Então eu peço aos meus colegas, que muitas vezes dizem que precisa, não só na pública privada não tem, mas que procure também fazer, porque todos os funcionários
que tem essa situação precisa ser olhado de outra forma, para que ele possa se dedicar ao seu filho, à sua esposa, a seu ente querido, que precisa de um atendimento especial. Nós iremos apresentar uma emenda a esse projeto para que ele tenha realmente o espírito da constitucionalidade. Porque, presidente, nós, essa semana, tivemos várias notícias nos jornais de vários motociclistas assassinando, furtando, roubando, utilizando capacete. Aqui a gente já possibilita, a gente dificulta a ação desses criminosos, porque quando eles estiverem para adentrar, eles serão impedidos, tá certo? E aí a polícia pode ser acionada imediatamente. Mas, infelizmente, esse despacho denegatório da mesa, eu consegui que a presidência admitisse, porque é regimental, e nós vamos fazer uma alteração com uma emenda, corrigindo talvez uma possível distorção de entendimento, para que a gente possibilite as pessoas a não sofrerem esse tipo de assaltos. Então, tem vários homicídios, o cara chega na garupa de uma moto, salta, mata e vai embora, não é identificado. E mesmo que se identifique a placa da moto, vai pairar a dúvida sobre a identificação do cidadão, porque ele tem que ser reconhecido, se ele não confessar o crime, certo? Então, nessa matéria, é muito difícil. O cidadão passa com a moto, distribui certa quantidade de drogas, não está identificado, por quê? No capacete não tem a identificação em relação à placa da moto. No capacete não tem a identificação daquela moto, daquele veículo. Enquanto o nosso veículo já tem a identificação, certo? A moto tem o motoqueiro e nem sempre é o proprietário, e quando chega-se no proprietário, o proprietário diz que vendeu, não sabe para quem, aí fica a polícia naquele jogo, né, de investigação e que demora muito, enquanto isso eles estão perpetrando outros crimes. O nosso projeto é um projeto relevante, é de interesse da sociedade, é para a redução da violência e da criminalidade, e eu espero o apoiamento dos colegas deputados na Comissão de Constituição e Justiça. Eu peço aos senhores que votem hoje a proteção. Não fiquem com medo de reação do Palácio Anchieta. Nós temos que ter compromisso, com a vida, gente. É com o povo do Espírito Santo. Não é o que vai pensar em empresário A ou B, não. Queremos empresários aqui? Queremos. Mas queremos primeiro que o nosso povo seja respeitado, deputado Gilcinho. Porque fica uma imagem muito ruim para essa casa ficar de joelho para Rodossol. Eu tenho certeza que essa casa hoje vai dar um exemplo de independência, votando um projeto em prol do povo do Espírito Santo. Eu espero que seja votado. A Sociedade de Psiquiatria do Estado está com Vossa Excelência, a Sociedade de Psiquiatria Brasileira também, dando os parabéns a Vossa Excelência, e mostrou lá uma ponte em Glasgow, que já tem uma tela amparando as pessoas, evitando esse suicídio. Parabéns em nome da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que elogiou a Vossa Excelência. O projeto de reforma do ensino médio tem um projeto de lei mais de um ano na Câmara Federal. Engraçado que eles mandam a medida provisória querendo fazer a coisa do dia para a noite. Exato. Sem uma discussão profunda, até porque o Plano Nacional de Educação indica parâmetros, metas para que se faça uma reforma, e eles querem fazer a troco de caixa. Exatamente. Então isso é um contraditório muito grande. Todos os jornais, inclusive a matéria de capa, vem falando sobre os resultados do Enem. Uma coisa que recentemente repercutiu foi a questão do IDEB, principalmente do ensino médio, mostrando que essa etapa é a que tem os maiores problemas no país. Agora, é curioso que o MEC, o governo e agora a imprensa fale tanto sobre isso, se os pesquisadores da área de educação estão falando isso há décadas.
estão apontando os problemas da educação no Brasil há décadas. E há décadas que vem se falando que o ensino médio é o grande gargalo da educação brasileira. Então agora se apressa ali no afogadilho para fazer essas mudanças que o MEC quer aprovar agora, né, o governo quer aprovar agora como medida provisória, ao invés de se fazer um debate mais profundo e assumir compromissos reais com a educação. Eu já disse aqui, em discurso da semana passada e da semana retrasada, falando sobre a questão do IDEB, o quanto é necessário que o governo federal, os governos estaduais e os municipais sigam à risca as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais e nos planos municipais. Ali estão definidas as 20 metas fundamentais para um avanço real da educação em todos os níveis para os próximos 10 anos. Isso significaria um compromisso real com a educação. Só que como os administradores, tanto municipais quanto estaduais, e o próprio governo federal, não querem assumir de fato uma responsabilidade pela melhoria da educação a médio e longo prazo, então fica se fazendo remendos pontuais. Hoje, novamente, falando sobre o Enem, as escolas foram mal, em 59% das escolas a nota do Enem caiu. Das escolas públicas, das 100 melhores escolas do país, só 3 são públicas. Aqui do Espírito Santo, das 50 melhores notas, nenhuma é de escola pública. E mesmo assim se nota também a queda da nota das escolas particulares. Então, há muito tempo que nós estamos falando sobre os problemas enfrentados pela educação brasileira. E é claro que se o ensino médio vai mal, é porque o fundamental não anda nada bem também. Então, pode apresentar um resultadozinho melhor no IDEB, mas isso não significa de forma nenhuma que a educação fundamental no Brasil esteja boa ou esteja a contento. O Enem, a maioria das pessoas tem uma ideia, porque agora tem especialistas dizendo assim, o Enem se transformou num grande incentivador das escolas a serem cursinhos preparatórios para o Enem. Ora, o Enem, para quem conhece a história do Enem, ele foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso para ser uma autoavaliação dos alunos. Ele não era para servir nem como um ranking de medida de qualidade de educação das escolas e muito menos servir de modelo de acesso a universidades ou a qualquer programa social. Com o tempo, tanto que naquela época, a nota do Enem, só o aluno sabia, ninguém sabia nota de escola, nada disso. Com o tempo, o Enem foi se transformando num grande vestibular nacional. E mais do que isso, porque o Enem hoje não é uma prova que só dá acesso a universidades federais, estaduais e particulares até. Mas, por exemplo, se o aluno quiser acessar programas como o ProUni, o Nossa Bolsa, ele tem que ter feito o Enem. Então, o próprio modelo de educação foi transformando o Enem nisso. E a partir do ano de 2009, o MEC divulgou a chamada matriz do Enem, onde ali estão estabelecidas todas as competências e habilidades que um aluno do ensino médio deveria dominar ao final dessa etapa de ensino. O que acabou acontecendo? E também essa matriz traz os conteúdos que deveriam ser aplicados no ensino médio. A maioria dos currículos dos estados e das escolas não se baseou nisso. Importante essas campanhas esclarecedoras. A incidência de câncer tem aumentado, câncer de mama especialmente, tem aumentado cada vez mais, principalmente pelos hábitos alimentares, pelo tabagismo, enfim, alimentação incorreta. Aí está o time do Espírito Santo Futebol Clube, aí o grupo de voluntários, de pacientes também que já foram submetidos a tratamento, estão curados, câncer tem cura, câncer especialmente de mama tem cura, mas é preciso que você faça a prevenção, o diagnóstico precoce. Mais uma vez ali, a deputada Luzia Toledo e as voluntárias também da AFEC, a campanha é muito importante, e depois nós vamos dizer a caminhada. É importante comprar aquela camisa custa R$20, é para ajudar naturalmente a AFEC e o Hospital Santa Rita.